E aí, pessoal, beleza? A partir dessa aula, nós vamos começar a estudar o capítulo 8, que vai tratar sobre as ditaduras militares acontecidas aqui na América Latina durante o período da Guerra Fria. Nesta videoaula, nós vamos dividir, claro, o capítulo 8, assim como fizemos nos outros capítulos, em algumas videoaulas, né? Seria um conteúdo muito extenso para a gente trabalhar apenas numa videoaula e até por conta da importância desse assunto também, nós vamos fragmentá-lo, nós vamos dividir em alguns momentos, a começar por essa aula que eu estou chamando de autoritarismos na América Latina, cujo objetivo principal é justamente caracterizar esses movimentos militares, esses governos militares, né, que existiram aqui no nosso continente durante o período da Guerra Fria. É claro que nós vamos dar um destaque especial à ditadura militar brasileira, que começou em 31 de março de 1964. Vocês devem lembrar, inclusive, que esse foi o último ponto que nós trabalhamos lá no final do capítulo 5, que era a interrupção do governo do João Goulart pelo golpe militar. Fizemos, inclusive, uma discussão em torno disso, né? Se foi um golpe, se não foi um golpe, já que dentro da historiografia, ou pelo menos dentro da discussão através da mídia, se traz muito esse assunto à tona, né? Por conta dessa disputa de narrativas que nós temos no mundo atual em torno dessas questões históricas do passado e especialmente aqui no caso do Brasil, do período da ditadura militar, que hoje é chamada também de ditadura civil-militar, que aliás depois nós vamos discutir esse tópico também. Então esse é um conteúdo de extrema importância, até porque muito se fala sobre esse período do governo militar no Brasil. Alguns preferem até não chamar de ditadura, mas um governo dos militares entre 1964 e 1985. Alguns até admitem, né, que houve um golpe, mas esse golpe teria sido em favor da democracia, não para interromper, e sim para garantir a democracia. Esse assunto também foi discutido por nós na videoaula lá no final do capítulo 5. Mas eu já adianto para vocês que essa questão do Brasil, essa discussão em torno da ditadura militar ou da ditadura civil-militar aqui no Brasil, nós vamos fazer um pouco mais à frente. Ela será na videoaula 2. Nessa primeira, então, nós vamos caracterizar esses movimentos militares que aconteceram aqui na América Latina, no Brasil, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai, no Chile, nesse período que corresponde também ao período da Guerra Fria. Notem como é importante, né, esse estudo da Guerra Fria que nós fizemos no capítulo 6. O capítulo 7, que tratou dos processos de independência das nações do continente asiático e africano, também estavam relacionados ao contexto da Guerra Fria. Inclusive, em alguns desses países africanos, após esse processo de independência, nós tivemos a instauração de regimes ditatoriais também. Então, portanto, há uma relação entre todas essas coisas, ok? Então a gente vai tentar destrinchar. Lógico que vocês, meus caros alunos, sempre entendam que a história é algo muito complexo. A gente faz assim uso dessas informações a respeito do passado para defender vários pontos de vista e há muita coisa assim relacionada à nossa interpretação dos fatos, mas é importante que nós estudemos os fatos, ok? Nós só podemos de fato ter uma opinião mais substancial, fundamentada, válida, eu diria, dentro da discussão, se nós entendermos o que aconteceu. Então esse é meu objetivo, sem defender nenhuma ideologia, evidentemente. Aliás, o conceito de ideologia nós discutimos bastante também no capítulo 6, mas apresentar para vocês os principais elementos factuais para que nós tenhamos a condição de ter a nossa própria interpretação, certo? Então, vamos em frente. Então, capítulo 8, as ditaduras na América Latina, tem como objetivos de aprendizagem, é sempre bom ver isso, viu, pessoal? Sempre bom dar uma olhada nisso. Quando vocês estiverem lendo o livro, na página inicial sempre tem os objetivos da aprendizagem daquele conteúdo. Então, é bom a gente entender por que nós estamos estudando aquilo. Então, no caso desse capítulo 8, os objetivos da aprendizagem são analisar as principais características dos regimes ditatoriais na América Latina, conhecer as características da ditadura civil-militar no Brasil e entender a democracia como princípio básico do Brasil. Ok? São essas
as nossas intenções, né? São esses os nossos objetivos a estudar esse conteúdo. Então, a princípio, o meu objetivo é dividir esse capítulo 8 em 5 videoaulas. E eu fiz aqui uma prévia do que seriam essas videoaulas para justamente vocês entenderem como foi que eu organizei. A primeira videoaula é essa que nós estamos começando agora, Autoritarismos na América Latina. A segunda videoaula que eu vou lançar a semana que vem será a ditadura civil-militar no Brasil entre 1964 e 1985. Então aí sim nós vamos tratar especificamente do caso brasileiro, mas o caso brasileiro não é tão específico assim, né? Vocês vão ver nessa videoaula de hoje que faz parte de um contexto de ditaduras militares que aconteceram na América Latina, então, portanto, tem características comuns, há pontos comuns, semelhantes entre o que aconteceu no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Bolívia e etc. Mas é importante, é claro, como nós estamos no Brasil, estudamos a nossa história de forma mais destacada. Então vamos entender o que aconteceu aqui no Brasil. Na videoaula 3, nós vamos falar sobre como a ditadura militar organizou a repressão contra aqueles que lutavam, faziam oposição ao governo, portanto, dos militares. Eu estou chamando de a repressão organizada. Na videoaula 4, que vai se chamar De Volta à Democracia, nós vamos ver o fim, como se deu o fim, né, do governo militar, ou do governo civil militar, como nós chamamos também, e a volta da democracia. Na videoaula 5, que provavelmente virá junto, né, com a videoaula 4, eu acho que eu vou colocar as duas no mesmo dia para vocês, nós vamos tratar do uso das fotografias como fonte para se estudar a ditadura militar no Brasil, ok? Lembram que no capítulo 6 eu tive a preocupação de mostrar a vocês como o cinema pode ser uma fonte para nós estudarmos história. Nós podemos aprender sobre o contexto da Guerra Fria através do cinema, que foi uma arma de propaganda muito importante. Eu procuro ter essa preocupação justamente de mostrar a vocês que a gente pode estudar a história, pode conhecer a história, pode refletir, interpretar a história através de vários tipos de fontes, né? Como os documentos escritos, né? O livro didático é uma fonte também para nós estudarmos história. Mas nós temos o cinema, nós temos a fotografia, nós temos as charges, nós temos música. Inclusive nós vamos usar bastante música aqui também durante essas aulas, certo? Inclusive nas atividades. Vamos seguir então. A unidade 4 começa aqui, pessoal, certo? Será a última unidade. O livro de vocês é dividido em 10 capítulos e 4 unidades. Nós vamos começar agora a unidade 4, que se chama Equidade em busca do que é justo. Então, de certa forma, esses 3 próximos capítulos que encerram o livro de vocês vão tratar dessa busca por justiça social, por respeito à diversidade, que é algo comum, né? Nesse mundo contemporâneo, nesses tempos que nós vivemos tão cheios de conflito. Então, o capítulo 8, eu já falei para vocês, as ditaduras na América Latina. O capítulo 9, o fim da Guerra Fria e o mundo contemporâneo. E o capítulo 10, o Brasil na virada do milênio, fazem parte da unidade 4, que tem como título, eu repito, Equidade em busca do que é justo. Então vamos fazer uma pequena reflexão a respeito disso, né? A respeito da unidade 4 e desse tema da equidade, ok? Bom, vocês podem conferir lá no livro depois, mas eu ampliei a imagem, né, de abertura da unidade, eu creio que dê para todos visualizarem tranquilamente. Essa imagem, se nós tivéssemos numa sala de aula presencial, né, pudéssemos assim interagir presencialmente, eu com certeza perguntaria a vocês o que é que ela nos apresenta, né? Qual é o sentido dessa fotografia, o que é que o fotógrafo, né, imaginou que a gente pudesse perceber. Assim, não é difícil a gente entender que se trata de pessoas jovens, né? Então tem esse ponto em comum entre elas, todas são jovens, ali por volta de entre 20 e 30 anos, mas é claro que são pessoas de cores diferentes, cores de pele diferentes. Né? Tem pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas pardas, nós temos descendentes de índios, de africanos, de europeus, nós temos um cadeirante. Ou seja, nós temos pessoas que, apesar de todas elas serem jovens, elas são diferentes, elas não são iguais. Então, essa é uma imagem que talvez represente bem a realidade da sociedade brasileira. Ou seja, pessoal, a diversidade. Nós somos, só precisa sair na rua para perceber, né, que nós somos pessoas bem diferentes.
nós somos pessoas diversas, porque a população brasileira ela é composta por pessoas de várias origens étnicas, geográficas diferentes. Nós não temos só a cor de pele diferente, nós temos uma cultura que nos diferencia também, né? Talvez a grande característica, inclusive, da cultura brasileira seja justamente essas diferenças, né? Isso que nós chamamos de diversidade. Mas uma coisa que nos preocupa bastante é que essa diversidade precisa ser reconhecida e valorizada. Eu acho que até certo ponto nós reconhecemos que existem essas, né, diferenças entre nós, mas nós sabemos também que alguma parte dessa cultura é mais valorizada, alguma parte dessa origem da nossa população, da nossa cultura, é mais valorizada do que outras. Eu diria que, com certeza, eu acho que isso não é um ponto de vista, eu acho que quase todos nós podemos concordar com isso sem problema, que a cultura europeia, a presença da cultura europeia, da nossa herança europeia, é muito mais valorizada do que a herança indígena, por exemplo. Então é preciso a gente pensar sobre isso. O Brasil é um país diverso, né, onde talvez a grande característica seja justamente as diferenças entre nós, né, o que nós chamamos de diversidade, mas é um país muito desigual também. Inclusive uma matéria que saiu agora já esse ano, né, com dados referentes ao ano passado, no site do UOL, é sempre importante lembrar, eu faço questão disso, na descrição das minhas videoaulas eu deixo todos os links para vocês verem as matérias completas. Aqui eu cito apenas um trecho, né, por uma questão de tempo, mas aí eu deixo o link lá na descrição do vídeo, então vocês podem conferir depois a matéria completa. É bom que façam isso, inclusive. Essa matéria saiu em fevereiro, agora de 2020, está publicada lá no site do UOL. E o título é Porque o Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo. Não somos iguais, né, pessoal? Nós somos pessoas diferentes. Mas nesse caso aqui está se falando de desigualdade material mesmo, certo? Desigualdade de oportunidades. Que aí sim, no caso, seria uma coisa injusta e algo que nós precisamos superar dentro da nossa sociedade. Nós seremos sempre diferentes, nós somos pessoas diferentes, não só na cor da pele, mas na forma como nós pensamos, na forma como nós agimos. Isso não é uma coisa ruim, é bom que exista essa diferença, mas o que não pode existir é a injustiça social, material, quando as pessoas não têm as mesmas oportunidades, certo? Então, na matéria, eu vou só apresentar aqui um resumozinho desse parágrafo que eu recortei. O relatório, essa pesquisa é baseada no programa, em dados oficiais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que mostra que o Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo em relação à distribuição da riqueza, né, que o país produz, ficando atrás apenas de 6 países do continente africano, que aliás foi o continente que nós estudamos na aula passada. Portanto, o Brasil é um país muito desigual, não é um país pobre, certo? É muito importante nós entendermos isso. O Brasil é um dos países mais ricos, é um dos países que mais produz riqueza no mundo. O problema é que distribui muito mal essa riqueza, certo? É nesse sentido que a gente está falando da desigualdade. Inclusive, entre esses países que estão em situação pior ainda do que o Brasil em relação à desigualdade, nós temos a África do Sul, que não é um país pobre também. Com certeza não é um país pobre, é o país mais rico do continente africano, mas é um dos piores em relação à distribuição de renda, né? Daquilo que produz, da riqueza que produz. Então é óbvio que nós estamos falando aqui que há necessidade de uma igualdade maior de oportunidades. Só que é muito importante também que a gente compreenda que equidade não é a mesma coisa de igualdade, que as pessoas confundem bastante. De fato, a palavra equidade pode fazer referência a uma tentativa de nós produzirmos uma sociedade mais igual, no sentido das oportunidades que as pessoas têm. Mas equidade não é a mesma coisa que igualdade. Sendo assim, Josimar, o que é exatamente equidade? Eu procurei definir aqui para vocês de uma forma simples e vou dar alguns exemplos. Equidade refere-se ao sentimento de promoção de justiça, da imparcialidade e da igualdade. Então, veja bem, apesar de eu usar a palavra igualdade na definição de equidade, a equidade está mais relacionada à ideia de justiça.
de nós promovermos uma justiça dentro da sociedade. Eu coloquei, para complementar, o princípio da equidade exige muitas vezes uma adaptação às regras para que se atinja a justiça, que é o objetivo a ser alcançado. Então, vejam bem, o objetivo da equidade, do princípio da equidade, nós queremos defender a equidade não para que as pessoas sejam iguais. As pessoas não serão iguais, elas são diferentes. Como eu já falei, elas têm origens diferentes, elas pensam diferente, elas valorizam coisas diferentes. O que é preciso haver é o respeito a essas diferenças, a diversidade, portanto, e nós temos que dar condições iguais às pessoas de conseguirem as coisas dentro da sociedade. Portanto, elas têm que ter as mesmas oportunidades. Certo? Então, equidade está mais relacionada à ideia de que nós temos que promover uma justiça dentro da sociedade do que fazer as pessoas serem iguais, porque as pessoas não serão iguais. Isso é contra a própria natureza humana. E o livro de vocês, logo na abertura da unidade, dá um exemplo extraordinário. Né? Eu vou só resumir o que está escrito lá, mas depois vocês vão ler para reforçar. Eles falam de uma sala de espera de um hospital, no atendimento ali, certo? Então tem pessoas que vão chegando, né, e vão para fila, evidentemente, porque elas têm variados problemas de saúde. Uma está sentindo, sei lá, uma dor de cabeça, outra está com uma dor no estômago, sei lá, um está com uma dor no braço. Mas aí tem uma fila lá, né, que vai atendendo as pessoas conforme elas vão chegando. Só que imagine aí que chega uma pessoa que é vítima de um acidente. A pessoa sofreu um acidente e precisa ser atendida naquele momento. Ora, se nós formos aplicar o princípio da igualdade, em que todos vão ter as mesmas oportunidades, do mesmo jeito, né? A regra vai valer igual para todo mundo. Essa pessoa que chegou depois, ela vai ficar esperando os outros serem atendidos. Só que aí pode morrer. Certo? Essa pessoa pode morrer se ela for esperar as outras serem atendidas. E o caso dessas pessoas não é um caso de urgência, de emergência. Então, nesse caso, por uma questão de bom senso e de aplicação do princípio da equidade, nós vamos permitir que essa pessoa, nós, enquanto sociedade, eu digo, né, vamos entender que essa pessoa precisa ser atendida primeiro. É por isso que se vocês chegam nos hospitais mais organizados, tudo, vocês percebem que as pessoas também, a fila também leva em consideração a gravidade do problema que as pessoas têm. Não é uma simples fila, é como se você fosse pagar uma conta no banco. Então o princípio da equidade tem a ver com isso aí, de você adaptar as regras. Não pode ser a mesma regra para todo mundo em todas as condições, porque as pessoas têm problemas diferentes, necessidades diferentes, ok? Mas eu acho que vai ficar mais claro ainda agora. Equidade não é igualdade, mas é uma forma de se promover uma igualdade de oportunidades e diminuir o desequilíbrio social sem deixar de reconhecer e valorizar a diversidade, portanto, as diferenças entre as pessoas, principalmente as diferenças de condições sociais, econômicas, né? E às vezes políticas também, entre as pessoas dentro de uma dada sociedade. Evidentemente, há sociedade em que há uma igualdade maior de oportunidades, mas nós sabemos que o caso brasileiro, eu acabei de citar um exemplo disso, não é um desses casos. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, é o 7º país, segundo dados, inclusive, das Nações Unidas. Bom, mas vejam aí essa imagem, esses dois desenhos que estão aí na tela, no lado esquerdo. Nós temos o princípio da igualdade sendo aplicado na primeira imagem, na imagem da esquerda, onde todos são tratados da mesma forma, todos iguais. Mas observem que as pessoas não são iguais. Então nós temos 3 garotos de tamanhos diferentes, provavelmente de idades diferentes. O maior está em cima de um caixote, aí o menor em cima também de um caixote, aí tem um que está entre os dois aí, né, no meio, também em cima de um caixote. Então, pelo princípio da igualdade, em que todos vão ter a mesma coisa, todos vão receber um caixote. Pronto. Certo? Está estabelecida a igualdade. É um caixote do mesmo tamanho para cada um. Só que veja bem que tem um deles, que é o maior, o mais alto, ele não precisaria de um caixote. Ele consegue ver o jogo mesmo sem um caixote. Agora, o caixote é necessário para o que está no meio. Porque o que está no meio é mais alto do que o menorzinho, mas sem o caixote ele não pode ver. Então é justo que ele tenha um caixote. O menor, recebendo um caixote, não consegue ver o jogo.
Nessa outra imagem, a gente vê o princípio da equidade sendo aplicado. Então nós temos o maior sem caixote, o do meio com um caixote e o menor com 2 caixotes. E aí observem que todos estão vendo o jogo. Então esse é o princípio da equidade sendo aplicado. Essa imagem eu acho que meio que resume tudo, né? Fica muito claro, mas essa outra imagem eu acho que é necessária também. O princípio da equidade, nessa primeira, da esquerda, é parecendo com a outra situação, só que nós temos uma diferença, observe. O maior não precisaria do caixote, mas ele tem um caixote mesmo assim, então ele está bem alto vendo o jogo. A menor, a menina, ela tá com um caixote, agora ela quase não tá vendo, né? Ela tá esticando ali o pescoço para ver. Aí nós temos um menorzinho que recebeu também um caixote. Cada um recebe um caixote pelo princípio da igualdade. No entanto, observem que ele é cadeirante, certo? Ele tem uma deficiência motora, então não está servindo de nada esse caixote para ele. Ele tem um caixote, mas o que ele vai fazer? Ele nem consegue subir no caixote, mesmo que subisse, ele não ia conseguir enxergar. Então foi construída uma rampa para ele. Eles fizeram um esforço, né? Alguém construiu uma rampa para que esse garotinho cadeirante conseguisse também subir e ver o jogo. Então, a equidade, o princípio da equidade está relacionado a algo que eu gosto de chamar de adaptabilidade. Você tem que adaptar as condições para que haja a justiça dentro da sociedade, para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Ok, pessoal? Só voltando então para a página de abertura da unidade 4, tem uma legenda que fica próxima à foto, que eu acho que de certa forma resume tudo que eu discuti aqui na apresentação dessa unidade. O princípio da equidade reconhece as diferenças entre os seres humanos como fator fundamental e prevê que recursos jurídicos e sociais, por exemplo, possam ser utilizados para se garantir que a justiça realmente se cumpra, alcançando assim a igualdade de direitos. Então, quando nós falamos em recursos jurídicos, nós pensamos em leis, nós pensamos em direitos, nós vamos pensar em quê, pessoal? Na nossa Constituição, né? A Constituição, onde estão as principais leis, os princípios que regem, né, que ordenam, que norteiam, que organizam a nossa relação dentro da sociedade, é o documento mais importante que existe em um país. É a Constituição. Eu estou inclusive aqui, eu não sei se dá para vocês visualizarem, com a minha cópia da Constituição. Essa daqui já está um pouco atrasada, né? Ela é do ano 2000 e frequentemente novas leis vão surgindo, né? Algumas são alteradas, inclusive, mas todas elas são publicadas. Todos nós podemos ter acesso à Constituição, às leis mais importantes de um país. Nossa Constituição, inclusive, a que foi promulgada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã, justamente porque o princípio mais importante dela é o direito à cidadania. E o direito à cidadania está relacionado à promoção da equidade, da justiça social e etc. E nós estamos falando da Constituição aqui, não só pela sua importância em relação ao princípio da cidadania e da equidade, mas é justamente quando se termina a Constituição, quando a Constituição é promulgada, lá em 1988, que nós temos de fato o fim da ditadura militar ou civil-militar aqui no Brasil. Já que a ditadura tinha suas próprias leis, né? Era um regime autoritário, que é justamente o contrário do regime democrático. Então nós vamos estudar justamente esse período que vai de 1964 aqui no Brasil até 1985, ou no caso até 1988, né, quando foi promulgada a Constituição Brasileira, que é o período da ditadura militar. Em 1985, para muitos, acaba de fato a ditadura porque nós temos a eleição de um presidente que não é um militar, que é o presidente Tancredo Neves, que acaba não assumindo, porque ele morre antes de assumir, nós vamos ver isso mais à frente. Mas eu prefiro dizer que nós temos, de fato, o fim da ditadura militar quando nós temos uma nova Constituição. Né? Porque aí a Constituição é o grande símbolo, tanto que o livro de vocês vai dar destaque, né, a esse ponto. Porque é o momento que nós temos o fim das leis, né, autoritárias da ditadura. Ok? Então esse será o nosso objetivo principal quando nós formos tratar da ditadura
civil-militar aqui no Brasil. Mas antes disso, nós vamos falar sobre as ditaduras militares na América Latina, né? Eu estou chamando nessa aula de autoritarismos na América Latina. Nós vamos caracterizar esse momento e nós vamos ver de que forma ele está relacionado à Guerra Fria. Ok, pessoal? Então vamos lá para o estudo do capítulo 8. Bem, como nós precisamos fazer a introdução da unidade, né? Isso já toma bastante tempo do vídeo. É por isso que nós vamos, a partir de agora, apenas fazer uma introdução do estudo do capítulo, caracterizando, dando conta justamente desse primeiro objetivo do estudo do capítulo 8, que é caracterizar os regimes autoritários aqui na América Latina, ok? Nós vamos prosseguir depois o estudo do capítulo 8 a partir das próximas videoaulas. Então, o capítulo 8, as ditaduras na América Latina, tem como objetivo, nesta aula, né, neste vídeo aqui, analisar as principais características dos regimes ditatoriais na América Latina, ok? Eu vou citar, inclusive, alguns trechos do livro de vocês, viu? Também como forma de incentivar vocês fazerem a leitura complementar, façam, isso é sempre importante a leitura do livro depois da videoaula, ok? Então lá na página 180 é dito que entre os anos de 1950 e 1980, diversos países da América Latina tiveram governos de caráter autoritário que cometeram várias arbitrariedades contra indivíduos e grupos sociais, certo? Então vamos pontuar aqui que quando nós falamos em caráter autoritário, e o cometimento de atitudes arbitrárias, nós estamos falando de um governo que não leva em consideração os direitos individuais das pessoas. É um governo que se sobrepõe, inclusive, às próprias leis. No caso, por exemplo, que nós vamos estudar aqui no Brasil, eles vão criar leis depois que vão legitimar, né, que vão, de certa forma, permitir, entre aspas, que essas arbitrariedades ou que essa violência, né, digamos assim, cometida contra os cidadãos possa ter amparo legal, né? Amparo de acordo com a lei. Mas eu acho muito importante nesse momento, já que é uma preocupação do livro didático e é minha também, conceituar, certo? Os termos que nós estudamos. Entender exatamente quando nós falamos, por exemplo, em ideologia, lá no capítulo 6, nós procuramos entender o que era ideologia. Inclusive, cobrei na atividade. Vou fazer isso aqui também com o conceito de autoritarismo. Já que nós falamos em autoritarismos na América Latina, que é o título, inclusive, dessa aula, e o livro de vocês fala em regime autoritário, né? Então vamos entender exatamente o que é esse autoritarismo. E aí, mais uma vez, eu vou recorrer ao dicionário de política, né, que eu já tinha mostrado a vocês na outra aula. São chamados de autoritários os regimes políticos que privilegiam a autoridade governamental e diminuem de forma mais ou menos radical o consenso, concentrando poderes políticos nas mãos de uma só pessoa ou de um só órgão e colocando em posição secundária as instituições representativas. Então vamos deixar bem claro. O que é uma autoridade governamental sobre todas as outras regras sociais? Significa dizer que o governo está acima da lei. Então, mas Josemar, peraí, e a gente não deve obedecer o governo? Não, pessoal, nós não devemos obedecer o governo, nós devemos obedecer às leis. O governo existe para comandar, para executar, certo? Para administrar um país, uma cidade, um estado de acordo com as leis. Ele não está acima das leis. Então, toda vida que uma autoridade, por exemplo, alguém que exerce um cargo de autoridade, se coloca acima da lei, nós dizemos que ali não é uma autoridade, é um autoritarismo. Se alguém exerce, por exemplo, um cargo público, fazendo algo que a lei não lhe permite fazer, mas ele faz por interesse próprio, certo? Contra o cidadão, aí nós vamos dizer que ali aconteceu um autoritarismo. Então, se você tem um governo que se sobrepõe à lei, que você deve obedecê-lo, acima, inclusive, até dos seus direitos, então esse governo é autoritário, ok?
Eu vou dar aqui um exemplo para ficar talvez mais claro ainda. Vocês sabem que eu gosto muito das charges da personagem Mafalda, né, do cartunista Kino. Então, acho que está dando para vocês visualizarem aí, eu vou ler. Mafalda diz assim: mas por que eu tenho que fazer isso? Aí a mãe dela diz: porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha e nós nos diplomamos no mesmo dia, não foi? Alguns de vocês devem estar se perguntando: Josemar, tu está querendo dizer então que a mãe de Mafalda está sendo autoritária porque ela está dizendo assim, você deve obedecer porque eu estou dizendo e eu sou a sua mãe. Ou seja, nesse caso não importa, não é a regra, é a lei, é quem está falando, que é uma das características do autoritarismo. Certo? O autoritarismo não leva em consideração uma regra que todos devem seguir, que todos devem conhecer. Não. Você deve obedecer porque ele está mandando. Simplesmente isso. É a concentração de poderes. Então a mãe de Mafalda está sendo autoritária? Calma. Vocês não poderão usar esse argumento contra a mãe ou o pai de vocês, viu? Porque nesse caso a gente está falando de uma autoridade moral. Então vamos entender a diferença. Numa autoridade moral, portanto não é um código de leis, nós não estamos falando da relação entre a sociedade e o governo, nós estamos falando em tradições, certo? Que estão relacionadas à constituição familiar, em que os filhos obedecem aos pais, porque eles são seus pais. Os pais, portanto, têm autoridade moral sobre seus filhos. São eles que fornecem as condições materiais de sobrevivência aos filhos, eles têm a função de educar os seus filhos e os filhos lhe devem obediência. Certo? Então, nesse caso, nós estamos falando de autoridade moral. Nós não podemos confundir uma autoridade moral com uma autoridade relacionada ao uso das leis. Então, nesse caso, nós não temos que obedecer o governo simplesmente porque ele é o governo. Nós devemos obedecer aos nossos pais porque eles são nossos pais. Isso é uma autoridade moral, certo? Agora, nós não devemos obedecer o governo porque ele é o governo. Nós devemos obedecer às leis, assim como o governo também precisa obedecer às leis, ok? Na América Latina, pessoal, inclusive esse mapa, vocês... tu tá colocando esse mapa já a terceira vez, Josimar. Tu botou lá no capítulo 6, colocou no capítulo 7, colocou, e tá colocando aqui no capítulo 8, justamente. Esse mapa, ele mostra como se distribuía no mundo aquela divisão entre capitalistas e comunistas. Então, quando nós estudamos a Guerra Fria, eu mostrei como Estados Unidos e União Soviética, entre aspas, dividiam o mundo em zonas de influência. E é muito importante a gente entender, lá no capítulo 7 eu mostrei como isso influenciou o processo de independência, tanto na África como na Ásia. Aqui no caso da América Latina vai ter uma grande influência sobre o surgimento dessas ditaduras, certo? Desses regimes autoritários. Mas eu vou colocar aqui, eu vou ampliar para vocês só a parte da América Latina. Observem que eu coloquei os Estados Unidos ali também, certo? Porque os Estados Unidos têm uma grande influência no que acontece na América Latina, já que a América Latina era uma zona de influência dos Estados Unidos, dentro daquela divisão que os Estados Unidos, né, fizeram com a União Soviética. Mas há lugares que sofrem influência da União Soviética, como vocês podem verificar. Se esforcem um pouquinho, porque quem está assistindo no celular, eu estou imaginando que vai ver essa tela um pouco menor, mas dá para enxergar. Lá na página 181 do livro de vocês é dito assim: nesse contexto, a América Latina se tornou zona de influência dos Estados Unidos e passou a fazer parte do bloco capitalista. Consequentemente, indivíduos ou grupos políticos associados ao comunismo passaram a ser perseguidos. Então, veja bem, se dentro dessa divisão entre capitalistas e comunistas, os Estados Unidos mandavam, entre aspas, né, tinham influência na América Latina, o comunismo era evidentemente perseguido, certo? O que está pintado de azul, portanto, assim como no mapa maior, representa a influência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está ali em cima, faz parte da América do Norte, né, como vocês estudam nas aulas de geografia, e abaixo dos Estados Unidos, esse azul mais claro, ou seja, a partir do México até embaixo no Chile, na Argentina, é o que nós chamamos de América Latina. Então, dentro da América Latina, observe que nós temos o caso de Cuba,
por exemplo, que era um país comunista, né, influenciado pela União Soviética, está pintado todo de vermelho, mas nós temos também essas partes, dentro dos mapas dos países da América do Sul, tem umas bolinhas vermelhas, observe, que são lugares onde há guerrilhas comunistas, ou seja, há grupos que querem implantar o comunismo, ok? Tanto na América Central como na América do Sul. Então a ideia era justamente fazer o combate a esses grupos que faziam oposição ao capitalismo e queriam implantar o comunismo. A ameaça que os Estados Unidos alegavam, né, os Estados Unidos sempre usavam esse argumento de que era preciso evitar que dentro da América Latina como um todo acontecesse o que aconteceu em Cuba, que foi uma revolução que depois levou o país ao regime comunista. Alguns diziam na época que era preciso evitar a cubanização da América Latina, ou seja, tornar toda a América Latina uma região sob influência do comunismo. Então essa imagem que vocês estão vendo agora, observem que há até uma pequena diferença em relação àquela imagem clássica de Che Guevara. Che Guevara é um líder comunista, socialista, muito importante na história da América Latina no século XX, já que ele e Fidel Castro lideraram a chamada Revolução Cubana, que acabou implantando o comunismo lá em Cuba. E aí, no caso, em vez da imagem do Che Guevara, do rosto, né, pelo menos do Che Guevara, nós temos aí colocado o rosto do presidente brasileiro, né, o João Goulart, o Jango, que foi deposto em 1964. Ou seja, era importante combater o comunismo e isso era feito através de lutas externas e internas. No caso das lutas internas, era para combater as guerrilhas, combater os grupos que faziam oposição ao capitalismo e à influência dos Estados Unidos. No livro de vocês, e aí eu peço, é impossível aqui, pessoal, fazer a leitura de todos esses trechos, porque o vídeo ia ficar extremamente longo e vocês têm um livro didático em casa e podem fazer isso. Há na página 183, viu? Há um infográfico mostrando como os Estados Unidos, eu coloquei aí, ó, influência dos Estados Unidos nas ditaduras latino-americanas. Então, vocês podem olhar em cada país como os Estados Unidos influenciou, como os Estados Unidos têm uma relação com a implantação dessas ditaduras. Viu? E aí, no caso, nós temos o Brasil, nós temos o Uruguai, a Bolívia, o Chile, a Argentina. Façam essa leitura, viu? É muito importante para a gente perceber os casos mais específicos. Já que, de uma maneira geral, nosso objetivo aqui é caracterizar, certo? Mas, assim, de uma forma geral, não indo para cada país especificamente. Lá na página 184 também tem um trecho muito interessante que diz assim: para organizar esse tipo de ação, os Estados Unidos criaram, em 1948, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, uma instituição formada por representantes dos governos americanos que tinha como objetivo promover o desenvolvimento econômico e social do continente. Além disso, a OEA servia aos países associados como instrumento de combate à ameaça comunista e a qualquer tipo de subversão de ordem capitalista. Então, observem que os Estados Unidos, de fato, criou uma união, uma unidade em torno deles próprios, evidentemente, para combater o comunismo. A OEA tinha uma finalidade, digamos, também econômica, né, de vincular os países apoiados pelos Estados Unidos, vincular a América Latina de uma maneira geral dentro de um órgão que integrasse economicamente essas nações. Mas nós sabemos que o grande objetivo era combater o avanço do comunismo, da chamada ameaça comunista, de evitar, né, que acontecesse na América Latina o que aconteceu em Cuba. E foi criado para isso também o chamado, ou a chamada Aliança para o Progresso. Os Estados Unidos decidiram criar a Aliança para o Progresso com o objetivo de treinar militares na América para reprimir movimentos revolucionários capazes de ameaçar os interesses americanos, certo? Então veja bem que a Aliança para o Progresso está alinhada com a ideia dessa organização dos Estados americanos. Integrar economicamente esses países, né? Veja bem a ideia do progresso, né? De levar o desenvolvimento para a América Latina, mas esse desenvolvimento teria que ser capitalista, certo? Evitar, portanto, a influência do comunismo. Agora, tem um ponto que é essencial, que eu falei para vocês lá na abertura, que a gente ia discutir.
Essas ditaduras, elas eram chamadas até recentemente apenas de ditaduras militares. E hoje nós chamamos de ditaduras civis militares. Justamente reconhecendo, pessoal, a participação de civis dentro dos governos militares. Não era possível e não aconteceu a presença apenas de militares. O livro de vocês, lá na página de 181, faz essa colocação. Ditadura é uma forma de governo na qual a maior parte dos poderes políticos fica sob o controle de uma pessoa ou de um pequeno grupo de pessoas. Nas ditaduras, há uma dura repressão daqueles que nela discordam e a supressão ou restrição dos direitos e das liberdades públicas e privadas. Então, nesse caso, nós dizemos que as ditaduras são regimes autoritários, já que o ideal, o objetivo de um grupo ou de uma pessoa se sobrepõe, é imposto ao restante da sociedade. Okay? Mas por que civil-militar? Ditadura militar é aquela na qual os militares têm o poder de decisão. Então, como os militares estavam governando diretamente, eram eles que decidiam as coisas, nós poderíamos chamar de ditadura militar. Eu não vejo assim um grande problema, a não ser o quê? Porém, continuando a leitura, nem toda ditadura conta apenas com a participação de militares. Certo? Já que os militares são um grupo dentro da sociedade. Por maior que seja, por mais poder de influência que tenham, é um grupo dentro do corpo geral da sociedade, que é formada muito mais por civis do que por militares. Então, como havia essa participação de civis dentro do governo militar, nós chamamos de ditadura civil-militar. Então, quais são as características dessas ditaduras militares ou civis militares que aconteceram na América Latina nesse período da Guerra Fria? E vocês já entenderam a relação que existe entre esses países e os Estados Unidos. Certo? Por isso que nós estamos insistindo em falar o contexto da Guerra Fria. Porque é essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, portanto, entre capitalismo e comunismo, que vai justificar a implantação dessas ditaduras aqui na América Latina a partir da ideia de que elas eram necessárias para combater o avanço do regime comunista aqui, já que a América Latina era uma zona de influência dos Estados Unidos. Então, a implantação dessas ditaduras está relacionada ao contexto da Guerra Fria, assim como a independência dos países africanos e asiáticos e depois as ditaduras implantadas lá também tinham relação com essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Então, quais são as principais características dessas ditaduras, desses regimes autoritários? Intensivo uso da violência e da repressão contra todos os grupos considerados uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos e das elites nacionais. Assassinatos, torturas e exílio político de pessoas que faziam oposição ao regime, como, por exemplo, na Operação Condor, aqui na América Latina, onde esses países, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile, eles tinham uma ligação institucional, eles tinham um serviço de inteligência que trocavam informações entre eles, justamente para ajudar a perseguição, a prisão dessas pessoas que lutavam contra essas ditaduras. Ok? Mas não se preocupe, quando a gente for tratar do caso brasileiro, a partir da próxima aula, a gente vai falar bem direitinho como era que acontecia essa repressão. Ok? Prática da censura contra os órgãos de imprensa que continham críticas ao governo militar. Então havia também a censura, que nós vamos, a partir da próxima aula, definir bem direitinho o que é. Promoção de reformas econômicas, abrindo as economias nacionais e recorrendo a investimentos e empréstimos estrangeiros. Essa é uma das características também, só que levando em consideração o campo econômico, né? Que é a abertura dos mercados para o investimento estrangeiro e, no caso, eles contraíam muitos empréstimos. E esses empréstimos que essas ditaduras, né, conseguiram, deu assim, num primeiro momento, permitiu um avanço, um progresso das economias desses países, só que depois acabou sendo a causa da crise econômica.
E é essa crise econômica que vai justamente definir o fim dessas ditaduras, né? Uma crise que acontece no capitalismo internacional na década de 70. Começou inclusive pela crise do petróleo, né, que é um tema que vocês estudam também nas aulas de geografia, e aí nós temos um aumento do preço do dólar, das taxas, né, cobradas pelos países mais ricos, inclusive, e há uma fuga de capitais, de dinheiro aqui da América Latina, o que gera, inclusive, muita inflação aqui. E aí essa crise econômica vai provocar o fim desses regimes autoritários. Mas esse tema a gente vai discutir com mais calma mais para frente, certo? Já que o objetivo aqui é apenas caracterizar esses regimes autoritários, e quando a gente for para o caso brasileiro, aí a gente vai entrar em mais detalhes e vocês vão compreender de fato o que é cada um desses elementos aqui. Ok, pessoal? Vamos só pontuar aqui rapidamente o que nós vamos estudar, portanto, na próxima aula, que vai ser a aula 2. A aula 2 vai destacar a ditadura civil-militar no Brasil entre 1964 e 1985. Vamos falar sobre as fases da ditadura, o fim das eleições diretas, os movimentos de resistência e o chamado bipartidarismo, quando nós passamos a ter a existência de apenas 2 partidos políticos no Brasil, que era a Arena e o MDB. Ok? Faço questão dessa vez, né? Nas outras vezes eu só falava, mas agora eu vou mostrar os links para aprofundamento. No final, quando vocês terminarem de ver a aula, deem uma olhada, é importante. Então, todas essas matérias que eu cito aqui nas aulas, eu coloco lá embaixo, na descrição do vídeo, o link para vocês acessarem o material completo, viu? Então, no caso dessa aula, eu coloquei o documento produzido pela Comissão Nacional da Verdade, que trata da ditadura militar no Brasil. Coloquei aquela matéria lá do UOL, né, que fala sobre a desigualdade aqui, e uma matéria também sobre a Operação Condor, que eu citei agora no finalzinho da aula, que foi essa união entre as ditaduras aqui na América Latina para trocar informações justamente para facilitar a perseguição dos opositores. Ok, pessoal? Vejam aí, eu coloquei um exemplo. Ó. Tem uma matéria, essa matéria do El País sobre a Operação Condor, está lá no livro de vocês, só um trecho dela. Mas aí eu pesquisei e coloquei a matéria completa. Viu? Ontem, a Argentina, o primeiro país a condenar os chefes da Operação Condor. Viu? Eu peguei a matéria que está no livro, aí coloquei o link para vocês acessarem ela completa se vocês quiserem. Beleza? Então vamos agora para as atividades. Pessoal, como sempre faço, o objetivo aqui no final deste vídeo é explicar, orientar vocês a realização das atividades, né? A resolução das atividades referentes a esta videoaula. Nessa primeira questão, como o texto está um pouco longo, e o nosso vídeo com certeza não vai ficar pequeno, devido ao estudo da primeira parte do capítulo e também da introdução da unidade, eu não vou ler, ok? Eu vou ler apenas a pergunta. A educação é um dos instrumentos mais importantes para a promoção da equidade. Segundo as autoras, quais são as condições para que tenhamos qualidade no ensino básico? O texto vai tratar, o texto foi escrito por Carla Silva Machado, viu? E Carolina Alves Magaldi. Elas tratam sobre a importância da educação na promoção da equidade. Então, se nós estudamos o conceito de equidade e sabemos que está relacionado à promoção da justiça, para que as pessoas tenham as mesmas condições, as mesmas oportunidades, né, para atingir seus objetivos, mas ela vai dizer que quando nós resolvermos alguns problemas que ainda não conseguimos resolver, é que nós vamos ter condição de oferecer um ensino básico de qualidade para todos os jovens brasileiros. Então, a pergunta é justamente nesse sentido. Segundo elas, pessoal, quais são essas condições que nós temos que oferecer às pessoas para que nós tenhamos essa qualidade do ensino básico? Certo? Principalmente a educação pública no Brasil. Porque aí sim nós vamos ter como promover a equidade. A educação talvez seja o caminho mais importante, mais efetivo, que mais dê resultado
para que se promova a equidade em um país, porque através da educação nós vamos promover as oportunidades para as pessoas. Mas elas vão dizer que para essa educação ter qualidade, alguns problemas precisam ser resolvidos primeiro. Aí vocês vão dizer quais são esses problemas. Vamos para a segunda. Na segunda eu coloquei uma charge que tem dois desenhos bem parecidos com o que nós utilizamos na aula. Mas nesse caso são três desenhos. Um que mostra a igualdade, o princípio da igualdade sendo aplicado. A outra mostra o princípio da equidade. E a terceira, a realidade. Vocês vão pensar sobre isso. Levando em consideração a tua experiência pessoal, aquilo que você enxerga da sociedade em que vivemos, qual dessas três situações mostradas no desenho é mais comum? Justifique sua resposta e, se possível, dê exemplos. Então você vai pensar, dentro dessas três situações, qual é que você vê mais no cotidiano aqui no Brasil? Qual é o mais comum? Você responde isso, né? Justifica a resposta e, se você puder dar exemplos, né, fica melhor ainda. Na terceira questão, a situação mostrada nesse desenho promove a equidade. Justifique sua resposta. No desenho nós temos um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um cachorro. Aí nós temos uma figura, né, vamos dizer que seja um professor, ele diz assim, para uma seleção é alguém que está fazendo um julgamento, né, para selecionar aqueles que vão passar para alguma coisa. Aí ele diz assim, para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. Então todos vão ter que fazer a mesma coisa. Só que nós temos aí seres bem diferentes, né? Animais bem diferentes, que têm habilidades bem distintas. Então você acha que nesse caso aí, a igualdade, tudo bem, está sendo assim levada em consideração, né? Porque todos vão ter que fazer a mesma coisa. Mas é justo, do ponto de vista da promoção da equidade, a justiça nessas condições? Então vocês vão dizer se sim ou não e explicar. E a última questão, né? Eu coloquei aí o tio Sam, que representa, uma figura que representa os Estados Unidos, vocês já conhecem também, já mencionei em outra aula. Explique como se deu a influência dos Estados Unidos nos países da América Latina durante a Guerra Fria. Tem um texto antes que vocês vão ler, né? Vão levar em consideração, e levando em consideração também o que há de informações no livro didático, e nesta aula que eu ministrei, aí vocês vão explicar como se deu a influência dos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria aqui na América Latina. Ok, pessoal? Vamos então fazer as atividades, certo? Com certeza, se vocês assistirem essa videoaula com atenção, lerem o conteúdo, resolvendo essas atividades, a gente vai aprender mais. E eu quero deixar um último recado, por isso que eu apareci novamente aqui, para que vocês não deixem de ouvir o podcast, viu? Já que eu estou notando que a quantidade de pessoas que estão acessando os podcasts com a correção das atividades é bem menor do que o número de pessoas que assistem às videoaulas. Então isso é um problema sério, porque vocês resolvem as atividades, inclusive elas valem pontuação, né, para a média, mas tem que ouvir depois a correção das atividades, porque aí é onde vocês vão ter a convicção se resolveram corretamente ou não, certo? Não é uma questão só de ganhar a pontuação, mas de aprender acima de tudo. Ok? Valeu e até a próxima.